Aqui, a história da humanidade mudou para sempre. 32 nações mancharam o mundo com o sangue do seu próprio povo. « 70 milhões de soldados foram à luta, mas 15 milhões nunca mais voltaram. Esse é o primeiro conflito em escala global. Essa é a história da Primeira Guerra Mundial. Desde que esse cara aqui, Caim, matou esse cara aqui, Abel, a humanidade nunca mais parou de arrumar treta. E quando o assunto é esse lugarzinho aqui, Europa, putz, nem se fala. E bem antes de começar a Primeira Guerra, os europeus já estavam doidos por uma treta nervosa. Então bora para um resuminho rápido pré-guerra. Te odeio! França detesta a Alemanha detesta a França. A guerra franco-prussiana termina, a França perde, a Alemanha ganha, o Império Alemão nasce. Sua indústria e economia cresce, os alemães querem mais poder, fazem uma aliança com o Império Austro-Húngaro e Itália. Agora eles são 3, nasce a Tríplice Aliança. A Alemanha estava super poderosa, mas o rei do mundo, o Reino Unido, não gosta da Alemanha. Pera aí, os franceses também não gostam dos alemães e os russos também não gostam de ninguém. Eles já eram aliados deles, que já eram aliados deles, que já eram aliados deles, agora os 3 se alinham aos 3. Inglaterra, Rússia e França criam a Tríplice Entente, que era uma espécie de trindade na Europa para combater o mal. O Império Austro-Húngaro conquista a Bósnia e Herzegovina. A Sérvia passa nervoso porque também estava querendo pegar a Bósnia, a Rússia dá um apoio moral para a Sérvia. Enquanto isso, na Bósnia... Querida, vamos dar um rolezinho na cidade? Ele, Arquiduque Ferdinando, Fernando, Nandinho, tanto faz. Era herdeiro do trono austro-húngaro, que não tinha o direito de morrer. Morre morto por esse cara aqui, o mensageiro do caos da humanidade. Gavrilo Príncipe, sérvio. A Áustria-Hungria, aliada da Alemanha, aliada da Itália, acusa a Sérvia, aliada da Rússia, aliada da França, aliada do pai de todos, Reino Unido. A Tríplice Aliança acusa a Tríplice Entente, que acusam eles de volta. A Alemanha ataca a França e... Só que a Alemanha estava enroladaça. Na frente ocidental eles tinham os franceses, no Mar do Norte eles tinham os ingleses e a leste eles tinham os russos. Senhor, estamos cercados. E agora? Eu tenho um plano. Diz o marechal alemão e cria o plano Schlieffen, que era o nome dele mesmo. O plano era invadir a Bélgica, pegar os coitados e depois cercar os franceses em Paris. Se Paris cai, a França cai, a frente ocidental cai, a guerra acaba. A Bélgica é derrotada, eles invadem a França pelo norte, mas são derrotados em Paris, na decisiva Batalha do Marne, uma das mais importantes da Primeira Guerra Mundial. Voltam para a Bélgica e o plano Schlieffen falha. Então os alemães avançam para o norte da Bélgica para capturar Calais e Dunkirk e cortar os suprimentos britânicos. E aí os caras começam a fazer uns buracos no chão que viraram as famosas trincheiras. Elas iam do Mar do Norte até a Suíça, quase 1000 quilômetros, e nenhum dos dois lados avançava. Tinha que ser muito macho para atravessar a terra de ninguém e chegar do outro lado. E ficou nisso aí até o final da guerra. Detalhe sinistro agora, jovem. Os caras viviam nas trincheiras por anos. Comiam, dormiam, morriam, apodreciam, enchia de ratos, doenças. Depois que eles entravam naquele buraco, não dava para sair de jeito nenhum. Era um inferno aquilo lá. Enquanto isso, a Rússia estava tretando feio com a Áustria-Hungria, que estavam passando mal com os russos. Até os sérvios estavam chutando a bunda deles desde o início da guerra. Então os alemães resolvem ajudar os caras e os otomanos entram nessa parada aí também. Os britânicos ficam doidos para quebrar os otomanos. E aí o petróleo do Oriente Médio seria todo da sua rainha. Os muçulmanos perdem para o inverno russo, perdem para os ingleses no Egito. Ué, mas cadê a Itália?
Pois é, ela estava neutra e de boa assistindo o bicho pegar, mas ela tinha uma treta antiga com a Áustria-Hungria por disputas de território. Então a Itália ataca e sai das potências centrais, que é como a gente chama os alemães e o resto da galera na guerra. Agora a Índia, as colônias europeias da África e Ásia, todo mundo entra na guerra do lado dos aliados. A Austrália pega a Nova Guiné alemã, Japão entra na guerra e toma as ilhas alemãs, Bulgária pega a Sérvia, Portugal luta em Moçambique e Angola, os portugueses apreenderam 72 navios alemães que estavam nos portos lusitanos. Portugal também enviou uma força de 20 mil homens em fevereiro de 1917 para a França. 13 mil homens morreram na guerra, mas seguraram o avanço das tropas alemãs até a chegada do apoio britânico meses depois. E ali surgiu um dos portugueses mais casca-grossas de todos os tempos. Esse cara aqui, Aníbal Milhares. Ele salvou um médico escocês que viu ele loucaço matando dezenas de alemães sozinho com uma metralhadora dessa aqui, ó. Os alemães bombardeiam Londres e Paris usando Zeppelins, enquanto as batalhas aéreas ficam cada vez mais sangrentas e destruidoras. Agora as armas químicas levam terror às trincheiras. O gás mostarda foi o mais terrível da Primeira Guerra Mundial, matando e deixando sequelas em dezenas de milhares de soldados. Os alemães estavam desesperados. Mandam submarinos para o Oceano Atlântico e a ordem era clara: afundar qualquer navio de guerra ou comercial indo ao Reino Unido. E se o Atlântico estava fechado, os States estavam fechados. Os caras já estavam com o afundamento do navio Lusitânia entalado na garganta, e depois que eles descobriram essa cartinha aqui, onde os alemães incitam os mexicanos contra os americanos, eles partem para a guerra em 6 de abril de 1917, ao lado dos aliados. Mas o tio Sam ainda estava devagar. Ainda. Agora, quem estava atolada no merdeiro mesmo era a Rússia. Já tinha perdido quase 2 milhões de soldados, o país estava sem grana, sem moral, com fome. E aí o comunismo surge e toma o poder com a Revolução Russa de 1917, liderada por Lenin, que tira a Rússia da guerra um ano antes de terminar. Agora que a Rússia estava fora, o Império Alemão só tinha um objetivo: França. Eles avançam pelas trincheiras e invadem novamente o país, mas antes de alcançarem Paris, são cercados pelos aliados que dizimam o exército alemão. Um britânico chamado Henry Tandy tem a chance de matar esse cara aqui, Hitler. Mas deixa ele ir para a desgraça da raça humana. Mas a Alemanha já estava morrendo por dentro. A Revolução Alemã de 1918 suga o resto das forças. Eles se entregam e assinam o armistício em 11 de novembro de 1918. Em 1919, os aliados assinam o Tratado de Versalhes e consideram os alemães culpados por tudo. Os caras tiveram que pagar míseros 33 bilhões de dólares aos aliados, os impérios alemão, austro-húngaro e otomano foram dissolvidos, a Polônia volta a existir e o mundo volta a ficar em paz. Por um tempo. Porque, como um sábio disse uma vez, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena.